multidão dos que crerão, era só o coração. Seguir nossos estudos dentro desse livro. Atos, capítulo 18. Versículo 23. Iniciando nesse versículo 23, Atos 18. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos.
Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Versículo 22. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Versículo 29. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Irmãos, na última reunião em que compartilhamos alguma coisa dentro desse livro, nós concluímos essa sessão, observe na sua Bíblia, por favor, até o versículo 22 do capítulo 18. Esse versículo 22 termina, veja aí, com a nota de que Paulo retorna à sua igreja base, onde então ele se reunia com aqueles irmãos em Antioquia, conforme vimos lá no capítulo 13, de onde ele saiu para aquela primeira viagem junto com Barnabé e para as outras viagens. A primeira com Barnabé, a segunda com Silas, e o versículo 22 do capítulo 18 conclui a chamada segunda viagem missionária. Observe que o versículo 23, se é para se fazer alguma divisão aqui, a nossa divisão, conforme colocada na maioria das versões aí em português, ela está no lugar errado, porque o versículo 23 é que inicia um outro parágrafo, porque é o verso 23 do capítulo 18 que inicia o relato da terceira viagem missionária, e não o versículo 24. Já que o versículo 22 termina dizendo que Paulo saudou a igreja de Jerusalém, e então ele desceu para Antioquia. Veja aí, verso 22. Exatamente onde então ele se reunia e de onde ele saiu. Então ele termina, conclui aí a segunda viagem missionária, quando ele foi acompanhado por Silas. A terceira se inicia no verso 23. Veja o quanto o Espírito Santo, o Senhor, usou esse homem de Deus de uma forma incansável. Observe o que diz o verso 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. É tão simples ler isso num versículo, mas os irmãos tomarem um mapa e verem o que é passar pela região da Galácia e da Frígia, os irmãos vão ver o que Paulo fez, conforme Lucas narra em um versículo. Os irmãos vão ter uma percepção de quanto tempo, quantas semanas o apóstolo Paulo gastou nesse único versículo 23, conforme narrado por Lucas. Ele passou por uma extensa região da Galácia, onde havia a cidade de Icônio. Os irmãos se lembram dos capítulos anteriores no livro de Atos. Listra, Derbe, Listra, onde Paulo foi apedrejado. Derbe, essas cidades são cidades da Galácia. Então ele passou por aquela região onde ele já havia estado algum tempo atrás, em torno de 4 ou 5 anos antes. E diz aqui o verso 23, uma linda expressão, confirmando. Também já vimos essa expressão outras vezes, em outros capítulos anteriores. Confirmando todos os discípulos. Que frase preciosa é essa também. Paulo não era apenas um pregador, Paulo não era apenas um enviado, um apóstolo, Paulo não era apenas um profeta, ele era tudo isso. Não era apenas um mestre, também era um mestre, mas ele também era um pastor. Ele pastoreava com aquele cuidado amoroso todos aqueles que pela graça do Senhor tinham sido então trazidos ao conhecimento de Cristo. Então essa palavra confirmando é muito significativa. Mostra o quanto o coração pastoral de Paulo o acompanhava naquelas viagens. Ele não tinha um envolvimento com aqueles irmãos todo o tempo. E isso torna então esse fato mais precioso. Ele não morava naquelas cidades. Ele não era um irmão que via o rosto dos irmãos todos os dias. Esses irmãos da Galácia, como são citados aqui nesse verso 23, ele os viu há 4 ou 5 anos atrás. E agora ele passa pela mesma região, confirmando aqueles discípulos. Então o amor, o encargo, o zelo pastoral que a graça do Senhor Jesus, pelo Espírito, havia colocado naquele homem de Deus.
Na sequência dos versos 24 a 28, gostaria de compartilhar apenas isso panoramicamente, já que nós vamos nos deter mesmo a partir do verso 8 do capítulo 19, nessa sessão do capítulo 19. Se o Senhor permitir, na outra quarta-feira, nós vamos para o capítulo 20, nos deter dos versos 17 em diante, quando Paulo fala com os presbíteros de Éfeso, lá de Mileto, quando manda chamar aqueles presbíteros. Então vamos destacar algumas sessões no escopo maior aqui do livro todo. Hoje nós vamos nos deter a partir do versículo 8 do capítulo 19, em diversos pontos muito especiais dentro desse texto, muito aplicados para nós, na nossa visão tanto da obra de Deus, quanto da igreja de Deus, e quanto do serviço de Deus, ou ministério cristão, dentro desses versos, então 8 em diante. Mas antes disso, para termos aqui um panorama primeiro, os versos 24 a 28, veja aí o que está acontecendo aí. Eles são muito instrutivos, irmãos. Porque se você vê quem era essa figura chamada Apolo, você vai ver que ele não era, naturalmente falando, apenas naturalmente falando, ele não era um homem qualquer. A palavra diz que ele era um homem extremamente instruído, ele era um homem extremamente eloquente. A Bíblia diz que ele era poderoso nas Escrituras. Veja que ele era um homem de alta instrução. Era preparado no conhecimento da palavra, dentro do seu limite. Mas observe quão significativo é para nós, versos 24 a 28, o que acontece aqui. Veja esse casal que é citado no verso 26. Os irmãos se lembram desse casal? Áquila e Priscila. Esse precioso casal. Como nós falamos na reunião anterior em que compartilhamos o livro de Atos. Esse casal é citado por Paulo e acompanha Paulo, quer em presença, quer em auxílio, em intercessão, até o final da sua vida, quando ele foi, segundo a tradição, decapitado. Esse é um casal que foi uma dádiva de Deus a Paulo, como tantos outros nomes. Mas, em termos de casal, esse é um casal muito especial. Muitos companheiros de Paulo são citados, mas nenhum casal. Esses dois são citados sempre como casal. E esse foi um casal muito especial que o Senhor uniu a Paulo. Nós já vimos na reunião anterior. Observe aqui, volte um pouquinho, rapidamente, o capítulo 18, verso 18. Veja onde eles são citados aí pela última vez. Eles são deixados, você se lembra que é no início de Atos 18, do capítulo 18, que Paulo encontra Áquila e Priscila. Você se lembra? Provavelmente Priscila era uma cidadã romana da nobreza. E Áquila era um judeu, como diz aí o início do capítulo 18, natural do Ponto. Eles haviam recentemente chegado da Itália, narrativo do capítulo 18, os primeiros versículos. E quando Paulo chega em Corinto, ele encontra esse casal, que havia então chegado ali, como diz a palavra, recentemente. Isso está logo nos primeiros versos do capítulo 18. Então Paulo se une a esse casal de uma forma magnífica. E isso falando do ponto de vista natural. É claro que essa foi uma união divina do Senhor, porque todo relacionamento dessa qualidade é uma dádiva divina. Por isso nós nunca, já comentei isso na última mensagem a respeito do livro de Atos, nunca podemos desprezar essas uniões, essas ligas que o Senhor faz entre aqueles que o amam de uma maneira especial. Nós amamos os irmãos, todos. Nós estamos unidos aos irmãos. Nós temos a oportunidade de servir a todos os irmãos. Nós somos responsáveis por preservar a unidade do Espírito, nos edificar uns aos outros. Tudo isso é verdade, mas o Senhor nos une de forma especial e particular a alguns elementos, irmãos e irmãs, no corpo de Cristo. E essas uniões do Senhor, elas têm uma finalidade especial. Elas não são uniões naturais. Elas não são uniões por afinidades naturais. Elas são uniões por afinidades e encargos espirituais. Acima de tudo, pela providência do Senhor e manejados pela soberania dele. Quando essas uniões no corpo de Cristo, essas benditas uniões acontecem, quanto ganho nós vemos. Aqui está um exemplo dentre tantos. Esse bendito casal, unido pela graça do Senhor, a vida de Paulo até o final da sua vida. Quanto Paulo foi servido por esse casal. Então, no capítulo 18, verso 18, é-nos dito que Paulo permaneceu ali, e esse ali é Corinto, muitos dias, e por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando na sua companhia, veja aí,
levando na sua companhia Priscila e Áquila. Os irmãos se lembram que eles fabricavam tendas. Talvez o primeiro encontro que eles tiveram tenha sido em função disso, em função da sua identidade profissional. E Paulo começou a trabalhar junto com eles. Os irmãos se lembram no capítulo 18. Quanto o Senhor acrescentou através daquele ofício comum. Eles fabricavam tendas, um serviço duro, pesado. No capítulo 19 nós lemos que Paulo tinha lenços e aventais. Você se lembra do texto que acabamos de ler? E que algumas pessoas levavam lenços e aventais de Paulo para pessoas doentes e alguns até possessos de espíritos imundos. Os irmãos se lembram do texto? Atos 19. Lenço significa literalmente isso, guardanapos. Guardanapo serve para limpar suor. Era instrumento de trabalho de Paulo. E aventais, segundo a nossa tradução. E significa isso exatamente no original. Paulo usava uns aventais, talvez de couro, pesados, rústicos, porque o serviço de fabricar tendas era um serviço extremamente rústico. Era um serviço que danificava mãos, danificava corpo. Então, eles tinham essa parafernália aí, protetora, não é? Esse avental, como é descrito aí. Então, eles se uniram inicialmente em função desse ofício. Mas veja agora o verso 19, de Atos 18. Saiu então com esse casal, Priscila e Áquila, de Corinto, onde eles se encontraram, trabalharam, ficaram lá 1 ano e 6 meses, não é? É o que vemos lá no verso 11 do capítulo 18. Permaneceram ali 1 ano e 6 meses, muito tempo. Imagine o que o Senhor trouxe em termos de afinidade, visão, entendimento com esse casal e Paulo durante esse 1 ano e meio em Corinto. Quanta vida juntos, quanto trabalho juntos, quanta convivência, quanto relacionamento de qualidade no Senhor. Irmão, nós podemos passar 50 anos juntos e não termos a qualidade relacional que Priscila, Áquila e Paulo tiveram em 1 ano e meio em Corinto. Relação intensa, relação de amor, relação de serviço, relação no Senhor, não é? Prova é que quando Paulo sai de Corinto, Áquila e Priscila saem com ele. Eles não ficaram detidos pela sua profissão ou por qualquer coisa assim. Não é impressionante? O que mais nos detém é profissão, é trabalho, é a oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer alguma coisa, não é? Eles não ficaram retidos, eles saem com Paulo, deixando tudo para trás. E sabe para onde eles vão? Veja aí, Éfeso. E sabe o que acontece? A igreja em Éfeso se inicia na casa de Priscila e Áquila. Na casa de Priscila e Áquila. Casal missionário. Então, versículo 19 diz: chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, como sempre fazia. Primeiro ele foi lá pregar na sinagoga, acompanhado por Priscila e Áquila. Quando ele é rejeitado pela sinagoga, o que aconteceu? Os irmãos começaram a se reunir na casa de Priscila e Áquila, não é? Porque o interesse de Paulo não era judaísmo. Ele pregava aos judeus porque os judeus receberam o oráculo de Deus. Então, começando pelas escrituras proféticas, ele anunciava que Cristo Jesus é o Messias. Aqueles que recebiam, criam no Senhor, então se tornava igreja do Senhor, membros da sua igreja. Aqueles que rejeitavam, a responsabilidade era deles, não é? E Paulo então primeiro pregava ali, aqueles que receberam os oráculos de Deus, e a partir do tempo que ele discernia no Senhor, que deveria ser cumprido ali, junto deles, e normalmente esse tempo era marcado pela rejeição, quando eles rejeitavam a Paulo, quando eles rejeitavam o Evangelho, quando eles se opunham ao Evangelho, então Paulo tomava atitude. Ele deixava de pregar na sinagoga e separava os discípulos. Você vê isso muitas vezes em Atos. Muito interessante. Paulo não se desligava deles até que ele tivesse sido rejeitado. Muitas vezes o nome de Jesus era blasfemado nas sinagogas. Eles diziam: Jesus é maldito, Jesus é anátema. Então Paulo se retirava do meio deles, como que dizendo: então não resta mais nada para eu oferecer para vocês. Se vocês rejeitam o Messias, que é Cristo Jesus, o sangue dele esteja sobre vocês, caia sobre vocês, não é? Então foi isso que aconteceu aqui mais uma vez. Esse casal, Áquila e Priscila, então acompanhando Paulo. No versículo 26, onde nós citamos, esse casal está em Éfeso, não é? Verso 24 diz que chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Sabe o que era Alexandria, irmão? Alexandria é uma das cidades elites intelectuais da época. Havia uma biblioteca em Alexandria com 700 mil livros nessa época.
Apolo foi educado em Alexandria. Ele era um homem, naturalmente falando, extremamente preparado. Mas isso não tem nada a ver com a questão espiritual. Veja o que acontece quando esse casal ouve Apolo. Reconhece que Apolo era fervoroso, reconhece que Apolo era eloquente, reconhecem que Apolo conhecia as Escrituras, mas reconhecem que Apolo não tinha exatidão no caminho do Senhor. Duas coisas, então, muito preciosas aí. Primeiro, o que o Senhor fez com um casal que tinha visão, com um casal que tinha afinidade com a revelação do Senhor, com um casal que tinha clareza a respeito de quem o Senhor Jesus é. Esse é um lado, uma lição importante. Como eles foram usados pelo Senhor. A segunda lição importante, o espírito ensinável de Apolo. Irmão, você acha que um homem, não uma criança, um homem, educado em Alexandria, eloquente e poderoso nas Escrituras, ia aceitar a instrução de alguém? Hein? Não, impossível. A não ser que esse homem tivesse um espírito adequado, um espírito quebrantado. Então, quando esse casal toma Apolo, eles não estão tomando um menino, eles estão tomando Apolo. Mas eles trazem então Apolo perto deles e ensinam com mais exatidão o caminho do Senhor. De quem que Áquila e Priscila aprenderam a exatidão do caminho do Senhor? Paulo, fabricante de tendas, o apóstolo Paulo. Ficaram com ele 1 ano e meio em Corinto. Então, quando eles encontram Apolo, eles podem transmitir a exatidão de Paulo para Apolo. É isso que acontece. Então, duas coisas muito preciosas aí. A maneira como o Senhor usou esse casal, tão precioso, e a maneira como Apolo se submeteu ao ensino desse casal. O que Apolo viu nesse casal? Realidade, exatidão com respeito a Cristo. Ele pôde ser corrigido e depois você vê o resultado imediato. O Espírito Santo fez questão de registrar. Irmão, se você esquecer tudo mais que eu falei até aqui, guarda uma frase: sem um espírito ensinável, nós não chegamos a lugar nenhum na vida e no ministério cristão. Há uma absoluta necessidade que nós tenhamos um espírito ensinável. Nós reconheçamos nos outros a Cristo mesmo, a medida de Cristo, a revelação de Cristo e o quanto nós podemos receber deles de Cristo. Esse era Apolo. E por isso Apolo foi tão usado. Sabe o que acontece aqui? Apolo sai de Éfeso e para onde ele vai? Você já leu o texto aí. Ele vai para Corinto, não é? Sabe o que acontece em Corinto? Ele auxilia muito aqueles irmãos. E ele é tão apreciado por aqueles irmãos que, não por responsabilidade dele, mas pela fraqueza dos irmãos. Os irmãos é que eram responsáveis, carnais. Então eles disseram assim: eu sou de Paulo, um grupo lá de Corinto, e eu sou de Apolo. Porque Apolo exerceu uma influência muito forte sobre eles. Um homem de Deus, corrigido nas Escrituras e na sua visão por Áquila e Priscila, se submeteu à correção, um espírito de aluno, um espírito ensinável, e pôde ser usado de uma maneira muito importante em Corinto, independente da carnalidade daqueles irmãos, que fizeram de Apolo um herói para eles. Eu sou do Apolo, eu amo o Apolo. Não, eu prefiro o Paulo. Não, eu prefiro o Pedro. Esse era problema deles, era a carnalidade deles. Mas Apolo foi um vaso muito especial do Senhor. Paulo chega a dizer assim para os coríntios: eu plantei, porque quem estabeleceu a igreja em Corinto foi Paulo. Ele diz: eu plantei, mas Apolo regou. Lembra? 1 Coríntios capítulo 3. Eu plantei e Apolo regou. Mas ele diz: quem é Paulo? Quem que é Apolo? Nós somos apenas servos, porque quem dá o crescimento é Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, é tão interessante você ler o livro de Atos, confrontando com as epístolas, porque você tem o contexto todo, né? Quando você tem esse pano de fundo desse livro tão maravilhoso, o livro de Atos. Na sequência, capítulo 19, versículo de 1 a 6, ou a 7, apenas também de uma forma panorâmica para os irmãos. O que está acontecendo aí? Irmãos, sabe o que eu entendo aqui? A lição está se repetindo, a lição do parágrafo anterior. Agora é Paulo quem sobe a Éfeso e encontra 12 homens. Segundo o versículo 7, uns 12 discípulos. Você veja bem o que acontece com esses 12 discípulos. Esses 12 discípulos conhecem as Escrituras também, eles
receberam o batismo de João Batista. Mas, irmãos, essas 12 figuras aqui são muito interessantes, porque eles estavam na cidade onde Apolo estava pregando, onde Áquila e Priscila estavam, e parece que eles estavam alienados, porque eles foram batizados no batismo de João, mas não conheciam o verdadeiro evangelho. Na verdade, eles não conheciam direito nem a mensagem de João. Porque quando Paulo fala assim, olha, no versículo 4, João realizou o batismo de arrependimento, preparatório, né? Dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, vocês foram batizados do batismo de João, mas João, quando realizou aquele batismo, ele disse que ele era uma voz que clamava no deserto, que ele era aquele que preparava o caminho do Senhor. Então vocês não sabem que o batismo dele era um batismo preparatório? Ele era um precursor do Senhor, como que dizendo, vocês não estão compreendendo nem o batismo de João, não é? Nem o que João fez. Então o texto diz, se você ler aí com cuidado, que Paulo então anunciou o Senhor Jesus para eles, aquele que João foi o precursor, não é? Pregou então o evangelho do Senhor Jesus, então eles compreenderam o evangelho, creram no evangelho, e Paulo então ora com eles, impondo as mãos, e eles recebem o Espírito Santo. Então nós não podemos chamar essas pessoas de cristãs, em sentido nenhum, porque eles não conheciam o Senhor Jesus, não conheciam o evangelho, não conheciam o Espírito Santo, não é? Mas o que nós vemos mais uma vez aqui? Nós vemos pessoas que não estão se orgulhando de serem discípulos do João Batista e terem recebido o batismo de João. Mas, mais uma vez, eles se colocam em sujeição ao ensino de Paulo, porque são 12 homens que tiveram o mesmo espírito de Apolo, de alguma maneira, ensináveis. Então, receberam o evangelho, creram, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Então, creio que nesses 2 parágrafos, a lição que mais fortemente chama a nossa atenção é essa tremenda necessidade de termos um espírito de criança, de aluno, que aprende, é ensinável, para que nós possamos avançar tanto na vida cristã, quanto na visão cristã, como foi o caso desses 12 aqui, quanto no ministério, no serviço cristão. Se Apolo tivesse resistido a Áquila e Priscila, talvez Apolo pudesse fazer muito pouco. Mas porque Apolo foi corrigido por Áquila e Priscila, ele pôde fazer muito, como nós vemos aqui no texto. Então, importante lição aqui dentro desse livro. Agora, a partir do versículo 8, volta mais uma vez, por favor, seus olhos aí para a sua Bíblia. Veja o que está acontecendo aqui, irmãos. Na terceira viagem missionária de Paulo, tem um elemento muito especial destacado aqui, dos versículos 8 a 12 principalmente. Diz que durante 3 meses, em Éfeso, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Talvez esse tenha sido, pelas narrativas do livro de Atos, com certeza o tempo em que Paulo mais frequentou uma sinagoga. Porque a coisa ali na sinagoga não durava muito, não. Eles se reuniam só sábados. Paulo pregava um sábado, pregava 2 sábados. Quando ele pregava 3 sábados, a coisa já estava definida. Aqueles que creram no Senhor, creram no Senhor. E aqueles que não creram no Senhor, não creram no Senhor e iriam amaldiçoar o Senhor. Porque Paulo não era um contemporizador, Paulo não era um político, Paulo pregava Jesus Cristo e este crucificado. Então é impressionante como que essa sinagoga aturou Paulo por 3 meses, né? 3 meses ele pregou na sinagoga. E logo em seguida diz assim, falando ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E olha de novo o versículo 9, a rejeição. Alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, né? O que Paulo faz? Separa os discípulos, porque ele não veio edificar judaísmo, não é? Mas sim a igreja de Deus. Então ele separa os discípulos e, versículo 9, passa a discorrer diariamente na escola de Tirano. Irmão, que obra preciosa da graça do Senhor na vida de Paulo. O mesmo Senhor que está em nós, pelo seu Espírito, pelo mesmo Evangelho da graça. Veja como que Deus está usando esse homem, quão pequenas se tornam as nossas vidas, né? Quão pequeno se torna aquilo que nós chamamos de ministério cristão ou de serviço aos santos. Quão pequeno se torna diante de Paulo. Todos os dias, durante 2 anos,
ele ensinava a respeito de Cristo. Se você estudar esse texto com cuidado, os eruditos vão nos dizer o seguinte, que muito provavelmente Paulo ministrava nessa escola de Tirano das 11 da manhã às 4 da tarde. 5 horas por dia, todos os dias. Impressionante. 2 anos. Não é à toa que diz o versículo, veja aí, 10. Veja o que diz o verso 10. Durou isso pelo espaço de 2 anos, dando ensejo a quê? Todos os habitantes da Ásia. Toma o seu mapa e olha o que é essa Ásia, província romana. Não a Ásia atual, é claro, né? A Ásia Menor, província do Império Romano. Veja o tamanho da Ásia Menor. Quando João escreveu aquela carta às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, etc., etc., todas elas estão na Ásia. É uma região muito grande. Então Paulo ministrava ali em torno de 5 horas por dia durante 2 anos na escola de Tirano. E todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Que encargo, irmão. Que zelo. Escola de Tirano. O que seria isso aqui? Isso aqui não era uma escola de filosofia. E nem era uma escola regular. Naquele tempo não havia escolas regulares. Os irmãos sabem muito bem disso, né? Não haviam escolas formais. Escola de Tirano, muito provavelmente, era uma das grandes salas que havia na cidade de Éfeso, onde as pessoas gastavam seu tempo. Eram salas de convivência. O serviço que requeria mais dedicação, os cidadãos faziam até às 11 horas da manhã. Talvez até porque a região era muito quente. Então eles faziam seu serviço pesado pela manhã, acordavam muito cedo e trabalhavam fazendo pelo menos o mais pesado do seu serviço até às 11 da manhã. E depois eles iam para essas salas de convivência, onde faziam muita coisa juntos. E possivelmente essa escola de Tirano, ela tenha sido então um lugar onde Paulo alugou, pagou por isso, alugou esse local e então ministrou a palavra de Deus durante 2 anos, em torno de 5 horas diárias. Escola de Tirano. Depois o versículo 11 diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres, queria que você notasse essa expressão, extraordinários, não ordinários. Não são coisas que acontecem toda hora e que ele vai fazer com qualquer um dos seus servos. São extraordinários. São tão extra que os lenços e aventais de Paulo foram levados lá para aqueles doentes e possessos. Acho tão especial, irmãos, esse registro do versículo 12, sabe por quê? Porque os seus lenços e os seus aventais são instrumentos do seu trabalho, não é? Você percebe o que, segundo meu entendimento, o Espírito Santo quer nos ajudar aqui? Que ele está usando elementos do trabalho manual de Paulo. Com o que você acha que Paulo pagava esse aluguel da escola de Tirano? Com o que ele vivia? Além, obviamente, de donativos que ele recebia dos irmãos. Ele falou para os coríntios. Ele rejeitou receber oferta dos coríntios. E falou assim: não quero que se anule esta glória. Não quero receber nada de vocês. Por causa daquelas contendas todas que havia em torno do ministério dele em Coríntios. Eles chegaram a questionar o ministério apostólico de Paulo. Então ele disse: sabe o que eu busco de vocês? Vocês. Eu não busco nada do que vocês têm. Eu não quero os bens de vocês, eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero nada de vocês. Eu busco a vocês e não seus bens. Lembra que ele diz isso para os coríntios? Então ele fala assim: essas mãos serviram para mim, para trabalhar, para o necessário que era para mim e para aqueles que estavam comigo, os meus cooperadores. Esse era Paulo, né? Então, quando ele está aqui trabalhando em Éfeso, os lenços e aventais do seu duro trabalho manual são levados para curar enfermos e expulsar demônios. Impressionante, irmão. Sabe o que isso significa? Que aquele trabalho de Paulo era um trabalho abençoado pelo Senhor. Era um trabalho dignificado pelo Espírito Santo. Paulo não tinha uma dicotomia entre trabalho e ministério cristão. Ele não dividia o tempo dele entre trabalho e ministério. Era ministério e trabalho, tudo integral. Quando necessário trabalhar, era trabalhar. E quando ministrar, era ministrar. E quando ministrar, trabalhar, era ministrar, trabalhar. E esse era Paulo. Então essa nota no versículo 12 é muito especial. O Espírito Santo deixou esse registro aqui. Lenços e aventais do seu uso pessoal. Muito lindo esse registro.
Os irmãos se lembram que os puritanos, aqueles irmãos chamados puritanos, naquele avivamento puritano, foram um dos irmãos talvez mais usados pelo Senhor para falar sobre essa questão da santidade do trabalho. Os irmãos se lembram? Aqueles irmãos não entendiam que trabalho é coisa secular e que as coisas sagradas, o ministério cristão, ele está totalmente do outro lado do trabalho, oposto ao trabalho. Não. Eles entendiam que trabalho é dádiva de Deus. Se nós o exercemos segundo o ponto de vista de Deus, segundo a direção de Deus, segundo a ordem de Deus, não é? As epístolas nunca dizem não trabalhe, mas sempre dizem trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então a Bíblia nunca coloca em choque trabalho e vida cristã, ou trabalho e ministério cristão. Muito pelo contrário, sempre coloca essas duas coisas juntas. Então esse verso 12, ele ressalta esse princípio de uma maneira muito linda. Os lenços e aventais do trabalho de Paulo. Agora, eu queria chamar a atenção dos irmãos para mais uns detalhes aqui dentro desse contexto, como eu disse para os irmãos, de 8 até 22, principalmente. Mais um detalhe importante. Observe que nesse pequeno registro, incluindo o verso 22, olha aí para a sua Bíblia, por favor, incluindo o verso 22 e o verso 29, mais 4 pessoas são mencionadas aqui, como unidas de uma maneira muito especial a Paulo. E eu queria então que os irmãos não perdessem isso de vista, porque nós podemos perder passando aqui muito apressadamente. Se Apolo é mencionado lá no final do capítulo 18, aquele casal tão precioso, Áquila e Priscila, que já citamos, veja aqui agora que no capítulo 19, verso 22, diz que tendo enviado a Macedônia, Paulo enviou a Macedônia, 2 daqueles que lhe ministravam. Também queria, dentro do mesmo espírito aí, da mesma nota, que os irmãos não perdessem isso de vista. Nós tendemos muitas vezes, por causa da maneira tão especial como o Senhor usou Paulo, um vaso muito especialmente preparado pelo Senhor, nós tendemos às vezes a ofuscar, né, de vista esses outros irmãos, mas não o Espírito Santo. O Espírito Santo menciona um a um. Então veja como é precioso esse registro também nesse sentido. Paulo está em Éfeso, ele está ainda gastando tempo em Éfeso, ficou lá já 2 anos e vai ficar ainda um pouco mais. E ele envia a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam. Muito linda essa expressão. Não apenas ministravam ao Senhor, é claro que eles ministravam ao Senhor, são irmãos, eles não são empregados de Paulo, não é? São servos do Senhor. Mas exatamente porque são servos do Senhor, eram servos de Paulo. Que linda expressão. Aqui diz que eles lhe ministravam. Ministravam a Paulo, serviam a Paulo. Ou seja, o trabalho apostólico, irmãos, não era um trabalho feito por uma pessoa só. Nem mesmo por 2. Como nós vemos aqueles destaques ali naquelas viagens primeiras, não é? Sai Paulo e Barnabé, depois sai Paulo e Silas, e os 2 são mais destacados. Mas quando você estuda o livro de Atos, com cuidado, e as epístolas, você vê o tamanho dessa equipe. E inclui não somente irmãos, mas irmãs também. Deixa eu citar alguns exemplos para os irmãos neste capítulo, para que você fique impressionado com isso. Esse verso 22 então menciona Timóteo, tão querido de Paulo, aquele convertido lá de Listra, aquele que viu Paulo ser apedrejado, lembra? Lá em Atos 16. Timóteo está mencionado aqui, era um dos que serviam a Paulo, e o outro é Erasto, poucas vezes mencionado, mas o Espírito Santo faz questão de deixar o registro aqui, de outro precioso companheiro que ministrava a Paulo. Olha o versículo 29 que nós lemos para introduzirmos nosso compartilhar hoje. Nós destacamos esse verso 29 com este propósito. Depois que essa cidade de Éfeso aí foi tomada dessa confusão por causa do tal Demétrio, né, que era ourives e fabricava os nichos de Diana. Desde aquela época já tinha isso, né? Como é vulgarmente chamado hoje aí, os tais santinhos, né? Olha aí o santinho de Diana aí. Esse Demétrio fazia as imagenzinhas de Diana, né? Os nichos de Diana. E eles ganhavam dinheiro com aquilo. Era um mercado. Então, quando Paulo começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a se converter, consequência natural. O mercado dos nichos de Diana, do ourives, né, vai cair na sua lucratividade, que agora as pessoas estão se convertendo e abandonando toda essa
idolatria e superstição, né? Então eles começaram a perder no bolso, e quando a corda aperta no bolso, a língua solta, né? Então Demétrio começa a agitar o povo de Éfeso para banir Paulo daquela região, do contrário ele ia quebrar, a firma ia quebrar, não é? Então eles começam a injuriar Paulo, levantar aquela confusão para que eles saiam dali e eles continuem com o comércio dos nichos de prata, né? Os nichos de Diana. Então, só para chamar a atenção aqui rapidamente dos irmãos, o verso 27, tem um versículo aqui que é irônico. O Espírito Santo é irônico muitas vezes. Veja o que ele faz aqui no verso 27. Esse Demétrio está pensando o que ele vai fazer com Paulo e com esse evangelho que está causando problema no comércio dele, não é? Então ele diz assim, verso 27, falando lá com os ourives. Naquele tempo já tinha sindicato. Se você ler aqui, você vai ver o sindicato dos ourives. Talvez Demétrio fosse o presidente do sindicato dos ourives. Veja aí o texto, você vai ver. Então Demétrio convoca os colegas dele e fala, nós estamos com um problema por causa desse homem aqui, não é? Nosso comércio está caindo, nós vamos quebrar. Então, o verso 26, olha lá. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Que coisa, né? Agora, olha o verso 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito. Que coisa! Nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Agora, olha essa frase, irmão. Olha a ironia do Espírito Santo. E ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha, irmão, uma majestade que pode ser destruída não é tão majestosa assim, né? Destruir a majestade de Diana. Majestade não pode ser destruída. A majestade do nosso Senhor Jesus é indestrutível. Ele é o majestoso, não é? Então você vê que interessante como o Espírito de Deus registra aqui. Você vê quão ridículo é isso. Destruída a majestade da nossa grande deusa Diana, né? Então, no versículo 29 diz assim: foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco. Mais dois nomes. Num texto tão pequeno: Apolo, Áquila, Priscila, Timóteo, Erasto, Gaio e Aristarco. Você viu? 7 nomes, num texto tão curto. Uma equipe toda, não é? Mas não acabou não. Olha o capítulo 20, logo aí em seguida. Veja o capítulo 20, versículo 4. Quando Paulo sai de Éfeso e passa pela Macedônia, vai para Corinto, depois o verso 4 diz assim: acompanharam-no até a Ásia. Olha aí, outra turma aí. Alguns são repetidos, alguns são acrescentados. Sópatro, esse é novo, de Bereia. Lembra que Paulo passou em Bereia? Diz que os cristãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, examinavam as escrituras com avidez. Irmão, se lembra? Aqui está um deles, Sópatro, de Bereia, outro companheiro, cooperador de Paulo, filho de Pirro. Depois Aristarco, já foi mencionado. Secundo, esse também é mencionado aí, a primeira vez. Esse é de Tessalônica, Paulo também passou por lá, estabeleceu a igreja lá e obteve mais um cooperador de lá, chamado Secundo, não é? Veja mais aí, Gaio, já foi citado no capítulo anterior, e Timóteo, também já citado. Agora mais 2 aqui, novos, Tíquico e Trófimo, da Ásia. Os irmãos estão vendo o tamanho dessa equipe? Abra, por favor, irmão, rapidamente, Romanos 16. Isso não é um privilégio só de homens, não, viu? Veja aqui Romanos 16. Quem levou a carta para a igreja de Roma, que foi escrita de Corinto, Paulo estava em Corinto e escreveu para Roma. Quando ele escreve essa carta para os romanos, sabe quem leva? Uma cooperadora, se chama Febe. Veja o que Paulo diz dela, Romanos 16, versículo 1. Recomendo-vos, porque é ela que está levando a epístola para os romanos. Romanos 16, 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia.
Veja o verso 2: para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Mas não apenas isso. Até aqui seria só uma recomendação. Mas veja mais: e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Mais uma cooperadora, não é? Você vê que coisa maravilhosa? Abra ainda Filipenses, rapidamente. Filipenses capítulo 4. Eu acho que essa é uma das notas mais lindas, irmãos, desse capítulo 19 de Atos. Por isso nós estamos percorrendo esses textos. Como o Senhor levantou essas pessoas, uniu essas pessoas, coordenou essas pessoas, debaixo de uma única liderança, liderança do Espírito Santo, para que então o trabalho de edificação fosse bem feito. Paulo tinha lá um cooperador, Secundo, em Tessalônica, tinha um Gaio, um Aristarco na outra cidade, não é? Tinha um Timóteo lá em Éfeso, e etc, etc. Né? Olha o capítulo 4 de Filipenses, versículo 2 e 3. Mais duas irmãs, rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Veja agora o verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo. Esse fiel companheiro se chama Epafrodito, que é citado nessa carta, que foi quem trouxe um donativo da igreja de Filipos para Paulo, quando ele estava preso, e levou a carta de Filipenses para os filipenses. Foi Epafrodito, o fiel companheiro de jugo. Paulo disse a ele: peço que as auxilies, essas duas irmãs, pois juntas se esforçaram comigo. Está vendo? Cooperação, um trabalho com ele diz, particular, pessoal. Se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente, mais um cooperador. E com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmão, se você recolher um por um, você vai encontrar aí pelo menos 30 irmãos e irmãs que são citados em cooperação com Paulo na obra, em diversas localidades. Maravilhoso. Por que nós estamos chamando atenção para isso? Em primeiro lugar, para nós vermos essas alianças do Espírito Santo. Em segundo lugar, para vermos o propósito delas. O Senhor não irá trabalhar sozinho, nem com um Paulo, nem com um Apolo. Ele sempre irá trabalhar com aqueles que receberem esse seu encargo e se oferecerem de todo para o exercício desse encargo diante do Senhor. Então, uma linda lição desse capítulo. Uma mais que eu queria chamar a atenção dos irmãos, versículo 15. Atos 19, 15. Volte lá a sua Bíblia, por favor. Quando aqueles filhos do judeu chamado Seva, que tentaram fazer o impossível, né? Eles eram exorcistas ambulantes, diz a palavra, e tentaram expulsar demônio de uma forma inusitada. Eles confrontaram um endemoniado, segundo o versículo 15, dizendo assim, na verdade o versículo 13, né? Final: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Essa é uma forma muito estranha de se confrontar um espírito maligno, né? Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E a resposta desse espírito maligno através do possesso, no versículo 15, é muito impressionante. E tem um princípio aqui. Nós não estamos apenas chamando atenção por causa da singularidade do texto, não, mas o princípio envolvido. Olha aí com atenção. O espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Você vê que as palavras aqui conheço e sei, no nosso português, são basicamente a mesma coisa, né? Mas é diferente no original. Na verdade, esse espírito maligno está dizendo assim: eu reconheço a Jesus. Eu reconheço a Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: nós sabemos quem é esse Jesus. Ele é o Filho de Deus. Então o espírito maligno diz: eu reconheço a Jesus. E ele diz assim: eu conheço a Paulo. Ou seja, eu sei que Paulo está ligado a ele. Reconheço a autoridade de Jesus e sei que Paulo está ligado a ele. Conheço a Paulo. Muito impressionante. Mas aí esse endemoniado faz uma pergunta: vós quem sois? Que coisa, irmão, essa pergunta.
Vós quem sois. Qual o princípio que nós tiramos aqui? A obra de Deus só pode ser feita pelo povo de Deus para a glória de Deus. Princípio espiritual, muito importante. A obra de Deus só pode ser feita pelo povo de Deus. Os 7 filhos de Judeu não eram povo de Deus, eram 7 filhos do judeu, não é? Não eram membros da igreja, não conheciam o Senhor Jesus. Então, a obra de Deus só pode ser feita pelo povo de Deus e, terceiro, para a glória de Deus. O que essas pessoas tentaram fazer? Obter glória pessoal, não é? Esconjuro-vos por Jesus a quem o Paulo prega, para obter glória para eles, expulsando aquele demônio, não é? Mas então, o princípio embutido aqui é muito sério. A obra de Deus é para ser exercida pelo povo de Deus e só pode ser feita para a glória de Deus e não para o benefício pessoal, em nenhum sentido, muito menos glória pessoal, né? Versículo 15. Mais um princípio que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Versículo 18, veja aí. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Só lembrando os irmãos que 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador comum daquela época. Então esse valor são 50.000 dias de trabalho de um trabalhador comum. Essa foi uma imensa fogueira. Agora o princípio envolvido aqui, mais um princípio importante. Observe desde o verso 18. Primeiro, creram, fé. Segundo, se você ler o contexto aí, confissão. Romanos 10 diz assim: se com o teu coração creres e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Você vê o significado, a importância disso? Porque fé sem obras é morta. Então olha o que essas pessoas fizeram. Elas creram no Senhor, elas confessaram o Senhor, elas geraram frutos dessa confissão, a sua fé foi operosa. Em que sentido? Levaram lá os seus livros. Irmão, se o Senhor te convence de alguma maneira de algo que está errado na sua vida diante dele, algo que você possui, algo que está errado diante dele, não dê para outro, nem venda. O princípio da Bíblia é queime aquilo que ofende o Senhor e que está sendo possuído por você. Não venda, não dá para outro. Se esses irmãos aqui tivessem tido no seu coração Mamon entronizado, não tinha havido fogueira nenhuma em Éfeso, porque 50.000 denários é muito dinheiro, não é? Então talvez seja bom vender a biblioteca pagã, não é? Se eu tenho a biblioteca pagã, então eu vou vender minha biblioteca pagã para eu comprar uma biblioteca cristã, não é? Você vê o princípio? O princípio do Senhor é queima a tua biblioteca pagã. E o Senhor vai te dar condições de comprar uma biblioteca cristã, mas não vende a sua biblioteca pagã, não é? Então muito impressionante esse princípio também. Fé, confissão, depois da confissão, fruto, operosidade da fé, não é? E terceiro, ou quarto, para concluir, sabe o que coroa isso tudo aí? Versículo 20. Olha o versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sabe por quê? Porque os cristãos de Éfeso tinham fé, tinham confissão, tinham atos de fé, obras da fé, queimaram tudo que eles tinham, não é? Que não era condizente ao caminho do Senhor, que é uma obra mais operosa do que essa, e queimaram publicamente. Não estava apenas jogando livro na fogueira, não. Cada um que ia lá e levava suas coisas a serem queimadas, estava dando um testemunho público para a cidade toda. Olha, sou eu mesmo, eu estou aqui, não é? Queimando tudo isso e confessando a minha fé. Testemunho público. Quão importante é isso, irmão? A vida cristã não é uma vida secreta, escondida aos olhos de todos. Se ela é real, ela tem frutos, ela tem testemunho, não é? Então, fé, confissão, testemunho exterior e, por último, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Importante nota aí.
Para concluir, então, eu queria acompanhar com os irmãos dentro do livro de Atos alguns versículos paralelos a esse capítulo 19, versículo 20, que acho aqui nesse contexto também muito especial. Assim a palavra do Senhor crescia. Assim como? Com o que lemos no verso anterior. Com aqueles que creram, com aqueles que agiram sobre a fé, com aqueles que obedeceram. Quanto nós temos chamado a atenção uns dos outros para esse aspecto, não é? Nós cremos, então obedeçamos. Porque quem crê, obedece. Quem não obedece é porque não crê, não é? Cada lugar em que pisar a planta do vosso pé será vosso. O princípio de Josué para a conquista da terra, não é? E você está vendo obediência aí na vida dos Efésios. Eles creram, obedeceram, testemunharam. Agora veja rapidamente 3 ou 4 versículos dentro do livro de Atos. Folheie aí comigo, por favor. Atos 6, 7. Abra rapidamente para nós concluirmos por hoje. Atos 6, 7. Veja como essa nota é frequente no livro todo. Começa aqui no capítulo 6, vai até o final, até o capítulo 28. Atos 6, 7 diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam, olha a palavra, obedeciam à fé, não é? Olha o capítulo 9, versículo 31. 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Está vendo como as notas são todas paralelas? Crescia, multiplicava, se fortalecia no conforto, não é, do Senhor. Por quê, irmãos? Por causa da vitalidade da fé, por causa da amplitude do testemunho. Era fé com obras, não é? Por isso a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Não eram cristãos escondidos, não, eram cristãos professos, não é? Caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Nota paralela. Olha o capítulo 12 agora, capítulo 12, verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor, o quê? Crescia e se... Você está vendo quantas vezes? A mesma nota? Você acha que é por acaso? Claro que não é, não é? O Espírito Santo está mostrando um testemunho passo a passo, passo a passo. Se há obediência, então há um resultado. Há o selo do Espírito Santo, conforto, aumento em número, não é? Fortalecendo, se multiplicando, novos convertidos, os santos sendo edificados. Esse é o processo normal, num caminhar sadio, não é? E esse texto aqui é tão impressionante, nós já comentamos quando estudamos Atos 12. Você lembra? Quando Herodes fez uma proclamação pública, foi de uma maneira tão poderosa, naturalmente falando, as pessoas ouviram e disseram assim: a voz de Deus e não de um homem, não é? E aí a palavra diz que Herodes não deu glória a Deus e, caído de vermes, expirou. Esse era o grande Herodes. Mas logo em seguida, o próximo versículo diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. O contraste entre a palavra do Senhor e Herodes, né? Entre a glória humana e a glória da palavra do Senhor. O outro texto, nós já lemos aí, no capítulo 19, né? Já citei. Veja outro no capítulo 16, versículo 5. A mesma ideia. Assim as igrejas, agora plural, assim as igrejas nas diversas localidades eram fortalecidas na fé e aumentavam em número dia a dia. Não é isso? E a última nota para nós concluirmos. O livro de Atos vai terminar assim. Olha o que diz o capítulo 28. Capítulo 28, versículo 31. O livro de Atos fecha dizendo que Paulo estava lá preso naquela prisão domiciliar, onde ele ficou 2 anos, né? Roma. Versículo 31 diz: pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum. Essa frase, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Não é impressionante, irmão?
Porque se nós olharmos no contexto natural, o que mais havia era impedimento, irmão. O que aconteceu em Jerusalém? Os irmãos no início foram massacrados, não é? E por isso eles foram dispersos para aquela região da Judéia e Samaria, não é? E nas regiões outras onde Paulo entrava e pregava o evangelho, o que aconteceu em Tessalônica? O que aconteceu em Listra? O que aconteceu em Éfeso? O que mais tinha era perseguição. Mas você vai ver na nota de progresso do Espírito Santo. Por quê? Porque perseguição não importa. Perseguição simplesmente não tem lugar de importância na obra do Senhor. Se nós quisermos atribuir um lugar para ela, temos que atribuir lugar de vantagem. Porque todas as vezes que a igreja foi pressionada, ela cresceu em vida e em número. E todas as vezes que a igreja teve folga, ela se mundanizou. Ela se secularizou. Não é? Então você vê aí pelo livro de Atos opressão de todas as formas. E essas notas que nós acabamos de ler. E os irmãos caminhavam no conforto do Espírito Santo. E as igrejas cresciam em número dia a dia. Não é? E a palavra de Deus crescia e prevalecia. E Paulo pregava sem impedimento nenhum, mas preso, não é? Por 2 anos e escoltado ali por aquela guarda romana. Mas o Espírito Santo diz, sem impedimento nenhum. Impressionante, não é? Sabe o que ele quer dizer com sem impedimento nenhum? Sem impedimento nenhum. Significa que prisão não era impedimento nenhum. Ficar 2 anos naquela casa não era impedimento nenhum, porque foi dali que saíram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 das mais poderosas epístolas de Paulo, que tem gerado convertidos há 2000 anos. Então que impedimento que houve para o Espírito Santo? Nenhum. Paulo estava apenas confinado, mas não tinha impedimento nenhum. Então que livro maravilhoso, irmãos, é esse livro de Atos. Quando nós vemos a liderança do Espírito Santo conduzindo esses servos. São só servos, vasos de barro, conduzidos pelas mãos do Senhor. E todos esses resultados que nós vemos aí, maravilhosos. Então não perca essas notas. O Senhor tem nos chamado, irmãos, para que nos nossos dias nós possamos ter, como compartilhei domingo com os irmãos, aquela nota no nosso coração, né? Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Para que antes que o Senhor Jesus venha, nós possamos ver de novo vigor no testemunho da igreja, vigor no ministério cristão, a centralidade de Cristo trazida de volta, a glória para Ele na igreja sendo trazida de volta, e não a glória para servos, a glória para homens, a glória para doutrinas, a glória para sistemas, mas a glória para Ele mesmo. Se nós nos comprometermos ao Senhor, com o Senhor, Ele o fará, porque é isso que Ele está buscando. Aqueles que se comprometem com Ele, para que Ele possa avançar. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado, porque nós fomos chamados com uma tão soberana vocação. Que privilégio esse nosso, Senhor, de pertencer a Ti. Ser Teus é tudo o que de precioso temos e nada mais interessamos. Muito obrigado pelo que o Senhor é. Muito obrigado porque o Senhor foi dado a nós como um dom gratuito. Nós Te amamos, Senhor, com o Teu amor. Nós Te queremos, Senhor, assim como o Senhor nos quer. Nós pedimos ao Senhor que deponha todas as resistências do nosso ser para contigo, Senhor, e nos torne pleno cooperadores da Tua vontade nesses dias do fim. O que o Senhor deseja fazer aqui, agora, nessa geração, com as nossas vidas. Que o Senhor tenha caminho livre para fazer isso, Senhor. Queremos ser Teus cooperadores, porque esse é um imenso privilégio que temos. Ajuda-nos, encoraja-nos, liberta-nos, salva-nos, converte todo o nosso coração, resume em Ti, para que nada seja impedimento, Senhor, em que possamos cooperar 100% contigo, com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Ajuda-nos a ser fiéis, Senhor. Nós Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.